Amém. A paz do Senhor, amados. Amém. Nós temos motivo de nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é bom, Ele continua cuidando de nós. E a Simone falou várias vezes uma coisa que nós temos repetido tanto, que Deus não perdeu o controle, né? Eu tenho declarado muito essa palavra. Deus não perdeu o controle. E eu creio mesmo nisso, sabe, amados? No nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui nesta noite. E é com muito temor que eu estou aqui. A pastora Luana sabe, mas eu quero te agradecer os pastores dessa casa. Quero abençoar essa casa, essa igreja, os filhos deste lugar, em nome de Jesus. Quero declarar a bênção do Pai Celeste sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém, queridos? E quando a pastora veio conversar comigo, me mandou uma mensagem, no desenrolar da conversa, né? Falei, pastora, eu nunca estudei a profundo, mas a gente vai ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu sei que vocês estão numa série, né? É isso, de estudos sobre os princípios da palavra. E o que o Senhor colocou no meu coração foi falar com você sobre a honra, falar com os irmãos sobre honra, o princípio da honra. Na realidade, queridos, desde o ano passado, Deus está falando sobre honra no meu coração, o Senhor tem ministrado. Então, assim, é algo que eu estou aprendendo também e buscando no Senhor, porque o Senhor tem imprimido no meu coração algumas coisas. Tudo começou numa oração e o Senhor colocou no meu coração o desejo de honrar o meu esposo. Começou ali, né? O Senhor ministrar sobre honra no meu coração. E eu quero dizer que é uma palavra simples, na realidade é um estudo simples, mas, queridos, são chaves que nós temos que aprender a nos submeter no reino de Deus, né? E a honra fala muito disso. E eu quero compartilhar algumas coisas que eu fui, assim, pesquisando. E eu quero dizer que é muito, 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 tem muito mais coisa, né? Mas eu peguei alguns tópicos, assim, para aquilo que parece um pouco mais importante, talvez para os irmãos, num princípio, numa base, entenderem, depois você pode se aprofundar aí nesse estudo. Mas eu quero dizer que, assim, é algo que a gente tem percebido na nossa sociedade, inclusive, o quanto isso tem se perdido, esse valor, esse princípio tem se perdido. E, infelizmente, dentro da igreja também tem se perdido, amados. E eu quero dizer para a pastora, para os pastores, que eu estou aqui na liberdade. Amém? Eu estou na liberdade. E às vezes eu acho que é até bom, né? Talvez se fosse lá no rodeio eu não traria essa palavra, né? Mas aí eu estou na liberdade aqui para ministrar com os irmãos, você que está em casa. E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia e deixar aberto em Romanos, no capítulo 13, verso 7, amém? Mas antes de nós lermos o versículo que eu gostaria de iniciar, eu quero ler aqui alguns significados de honra que eu fui procurar, né? Deixa aí aberto na sua Bíblia, Romanos 13, 7. Mas antes de nós lermos esse versículo, eu fui procurar e lá no dicionário diz que honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta própria, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio. Isso é a definição do dicionário, né? E eu achei interessante porque aos nossos olhos, nós cristãos, à luz da palavra de Deus, não é isso que é honra, né? Aqui está dizendo que a pessoa é honrada por aquilo que ela faz, né? Os seus dotes intelectuais, artísticos, mas a palavra do Senhor não nos ensina isso. E a gente vai discorrer sobre isso nesta noite.
No grego, a palavra é timal e é estimar, fixar valor, honrar, reverenciar. E eu achei lindo que no hebraico a palavra é kabed. E diz assim, reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E muito mais, quer ver? Também pode ser traduzida por sustentar e pagar a conta. Olha que tremendo isso, que incrível eu achei. Porque muitas vezes nós entendemos honra talvez só por palavras, né? Nós achamos que honrar é falar bem ou dizer sobre os atributos, mas honrar é muito mais que isso. Honrar, nós honramos com atitudes e nós não honramos porque a pessoa merece ou pelo que a pessoa faz. Mas honramos porque reconhecemos a autoridade sobre a vida daquela pessoa. Então, é independente da atitude da pessoa, nós reconhecemos a sua autoridade. E a nossa parte, como servos obedientes à palavra, é fazermos essa honra, é honrarmos a quem devemos honra. E é esse o versículo que eu quero ler com você nessa noite. Em Romanos 3, verso 7, diz assim, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós devemos, então, honra às pessoas. Nós devemos. Nós pagamos, nós devemos honra a algumas pessoas. E eu entendi, queridos, durante este estudo que eu estava fazendo, eu até deixei anotado mais aqui para baixo, que nós a quem devemos nós honrar? Quem que nós devemos honrar? E se eu perguntar para você, quem que você acha que você deve honrar? Primeira pessoa, Deus. Não é verdade? Só que eu fiquei pensando que, de qualquer forma, quando nós honramos nas outras esferas, nós estamos honrando a Deus. Da mesma forma, não é verdade? Então, eu pensei assim que, na minha cabeça, eu fiz mais ou menos o esquema assim, que é uma honra direta ao Senhor, mas nós honramos a Deus também de forma indireta, vamos colocar assim. Quando nós honramos em outras esferas, porque, na realidade, quando a gente pensa em honrar alguém, a gente pensa só, talvez, em olhar para cima, alguém que está acima de nós, não é verdade? Em honrar aquela pessoa. Mas a Bíblia nos ensina que nós não honramos só aqueles que estão acima. Nós honramos aqueles que estão ao nosso lado e nós honramos aos que estão subordinados, aqueles que são liderados, aqueles que são discípulos, nós também honramos. Não é verdade? E assim, a quem devemos honrar? A Deus em primeiro lugar. Como honramos a Deus? E aí eu fui colocando mais ou menos assim, bem em forma de estudo mesmo, tá, irmãos? Não fiz em forma de pregação, apesar que é quase a mesma coisa, mas é que eu fiz uns tópicos, né? E aí, assim, como honramos a Deus? E eu me lembrei que lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 9, diz assim, honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Então, é uma maneira direta de honrarmos ao Senhor. E aqui a Bíblia fala bem claro, e é tão simples, e às vezes nós não, né, a gente se faz de desentendido, vamos colocar, ou não é verdade? Aqui está claro, queridos, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então nós temos aprendido que a honra, quando nós entregamos ao Senhor a primeira parte do nosso ganho. Lá na época do povo de Israel, eles entregavam as primícias, as primeiras colheitas. Hoje, as nossas primícias, para quem trabalha, por exemplo, eu sou funcionária pública. Então, assim, a minha primícia é o primeiro dia do meu trabalho. Eu honro ao Senhor não só orando, ai, Senhor, abençoa o meu mês, não. Mas quando eu recebo o meu salário, eu tiro esse dia de trabalho. Esse primeiro dia, esse um dia de trabalho,
E eu honro ao Senhor com a minha primícia. E eu escutei algumas palavras sobre isso, eu fui estudar um pouco sobre isso também. E o pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, e ele fala no sentido, né, ele tem até um livro a respeito disso, e ele fala muito no sentido que é muito mais a nossa atitude do que a nossa ação em si. Porque aí ele fala de Caim e Abel, da oferta dos dois. Os dois levaram uma oferta. Mas a atitude, o que estava no coração deles foi revelado através daquela oferta. Então, quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, não é assim, ai meu Deus, eu vou tirar esse dia de trabalho e vou ofertar porque Deus está falando na Bíblia. Não, é eu glorificar a Deus. Primeiro, queridos, eu glorifico ao Senhor, sempre gosto de adorar a Deus mesmo com meus dízimos e minha oferta, porque se eu estou dizimando, se eu estou ofertando, é porque eu tenho um trabalho, eu tenho emprego. Começa por aí. Eu sou grata ao Senhor. Então, eu agradeço a Deus por isso. Então, nosso coração, né, que nós devemos é policiar o nosso coração. Porque quando nós vamos trazer essa oferta, trazer essa primícia, honrar ao Senhor com os nossos bens e com a primícia, a primeira parte dos nossos ganhos, nós temos que entender, queridos, que não é assim, eu vou tirar porque está escrito. É porque, queridos, nós podemos ser gratos ao Senhor, gratos a Deus, nós podemos honrar ao Senhor com essa primeira parte. E não somente, queridos, eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim, mas nós honramos a Deus e damos a primeira parte a Ele, não somente do nosso trabalho, mas do nosso dia, das nossas horas do dia, não é verdade? Às vezes você está em casa e fala assim, eu não trabalho, mas você trabalha na sua casa, nos seus afazeres, e você pode tirar as primeiras horas do seu dia para ofertar ao Senhor, para estar na presença dEle, para se derramar na tua presença, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto no fazer, mas nós não nos preocupamos no nosso coração, em como ele está diante do Senhor, no sentido da motivação correta na presença de Deus. Então, nós honramos a Deus quando nós entregamos as nossas primícias, mas não no valor em si, mas porque entendemos que para Ele é o melhor. Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos receber o nosso salário, pagar todas as contas e deixar o dízimo por último, a oferta por último. Quando nós entendemos esse princípio, o nosso desejo, queridos, é já tirar, já separar aquilo que é do Senhor, né? Já entregarmos e já falarmos, Senhor, eu não quero fazer nada. Né? E eu estava pensando, né, que naquela época as pessoas iam fazer as colheitas, né? E poderia acontecer tantas catástrofes, vamos dizer. E olha a fé do povo, porque eles tiravam primeiro para Deus. Aí era o mesmo que dizer, eu fiquei pensando nisso no meu coração, é o mesmo que dizer, Senhor, não importa que eu perca todo o resto, mas o que o que é do Senhor, Pai, eu tenho prazer em te entregar. Né? É esse sentimento dentro do nosso coração, de apesar de circunstâncias, apesar de situações. Porque, queridos, se nós formos parar para pensar, nós vamos ter onde colocar esse dinheiro. Eu te garanto que você vai arrumar. Mas o nosso coração é um coração que fala, Senhor, não importa o que aconteça daqui para frente, eu quero te obedecer e te honrar. Com alegria, com fé. Porque eu sei, Senhor querido, em quem eu tenho crido. É ou não é verdade, irmãos? Nós honramos a Deus com o nosso fruto do trabalho, com a nossa oferta. Honramos a Deus com a hora dos nossos dias, né? Com o dízimo do nosso dia, né? Esses dias eu estava ministrando e eu lembrei disso, né? E eu falei assim, às vezes a gente tira 5 horas, 4 horas na frente de uma televisão, amados. E a gente não tira um tempo para estar lá na presença do Senhor. Não tira um dízimo do nosso dia para estar na presença de Deus. Então nós honramos a Deus quando nós fazemos isso. Nós honramos a Deus quando nós obedecemos a Ele.
E eu escrevi aqui que a obediência é uma base para a honra. Nós podemos obedecer com nossas atitudes e não fazer de coração. Isso quer dizer, queridos, que a obediência ela é a base, mas ela não é a honra. E eu fiquei lembrando dos meus filhos. A gente que é mãe, que é pai, a gente pensa nisso, né, amados? Eu não sei se vocês já falaram isso algum dia para os seus filhos, não sei quantos anos eles têm. Eu tenho a menina, Naomi, que tem 14, e tem os meninos, os gêmeos fizeram 10 anos essa semana que passou. Hoje está fazendo, semana passada. Mas eu falo assim para eles, eu não quero que vocês me obedeçam por medo, eu não quero que vocês me obedeçam só quando eu estou em casa ou na minha frente. Mas aquilo que eu te ensinei, que eu ensinei para vocês, quando eu não estiver perto, é isso que eu quero que vocês cumpram. Porque é muito mais honroso para o pai e para a mãe quando o filho obedece quando a gente não está perto do que quando a gente está perto. E a mesma coisa, se nós formos parar para pensar, queridos, a gente vai honrar a Deus ou honrar o pastor da igreja ou o líder só quando ele está perto? Isso daí não é honra. Porque o coração está longe, né? Tem um versículo que fala isso, nós vamos ver ali na frente. Então, a obediência é uma base para a honra. Você começa a obedecer, você começa a aprender a honra. Mas não para na obediência, vai além. Quando eu quero honrar o meu pai, eu vou honrar o meu pai na presença ou na ausência dele, não importa. Eu vou honrar não porque eu tenho medo, mas eu vou honrar porque é um princípio e faz parte do meu caráter, da minha vida, de quem eu sou. Eu tenho aprendido isso. É ou não é verdade, queridos? Então nós temos que entender que obedecer é bom, é muito bom. Mas honrar é um nível além. Eu quero te convidar, querido. Eu quero te convidar, minha querida, a entrar nesse posicionamento. O Senhor está te chamando para ir além da obediência. Porque obedecer por obrigação, muitas vezes, a gente obedece. Mas o Senhor está nos chamando para obedecer em amor, para fazer em honra, para a glória do nome dEle, queridos. Então, quando nós, na ausência, nós muito mais que obedecemos, nós honramos a Deus. Nós honramos a Deus quando nós não duvidamos dEle. Né? João 5:23 fala assim, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. E em João 4:44 diz que Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Então, queridos, nós honramos a Deus quando cremos. Cremos e confiamos naquilo que Ele tem para fazer. E eu acho que esse é um momento muito propício para isso. De nós honrarmos a Deus. Crendo que Ele continua no controle, né, Simone? Crendo que Ele está à frente de todas as coisas. Crendo que em tudo Ele tem propósito. E nós não estamos, o povo diz a Deus dará, né? Mas Deus dará mesmo, né? E eles falam no sentido tão assim de rejeitado, de largado. Não, nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que não esquece de um filho seu. Então há mérito nisso, em honrar ao Senhor. Você não vai se arrepender se você se posicionar e honrar este Deus. Digno mesmo de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. Aleluia. E aí, essa na esfera, né, de Deus, mas aí tem uma outra esfera em que nós honramos, e como eu disse, de certa maneira indireta. Nós honramos a Deus quando nós honramos a nossa família. Né? E nesse sentido, nós honramos a Deus quando honramos os nossos pais, né? A palavra do Senhor diz, honra o pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, diz lá em Deuteronômio 5:16. Então, assim, como que eu honro pai e mãe? De qualquer maneira? Eu honro só na frente, né? Igual eu falei agora há pouco, eu honro só na presença? Não. Aonde eu estiver, aonde você estiver, você jovem, você criança,
que está escutando essa palavra, nós adultos que temos nossos pais, né? Eu tenho meu pai lá em casa. E como é bom nós temos a oportunidade de honrá-los. Né? E a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos dias serão prolongados. É uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Porque nós não simplesmente obedecemos, mas nós estamos em honra, honramos, buscamos honrar. Se nós formos parar para pensar, a criança até certo ponto, até certa idade, ela não tem esse entendimento de honra e ela obedece. Mas conforme nós vamos criando o entendimento, vamos crescendo, e aí mais uma vez eu dou o exemplo dos meus filhos, a minha filha Naomi, ela já tem esse discernimento do que é apenas obediência e do que é honra. Os meninos ainda não, né? Eles são espoletas, estão brincando, não entende às vezes muito, a gente ensina. Mas a consciência é diferente. E conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos entendendo que muito mais que obedecer os nossos pais, obedecer ao Senhor, muito melhor que isso é honrar. E isso fala da nossa maturidade no reino de Deus também. Se você for ver Deus como seu pai, né? Se você olha Deus como seu pai. Então, que tipo de filho eu e você temos sido? Filhos maduros ou filhos inconstantes e crianças que tem que estar ali Deus falando e levando e muitas vezes alertando, exortando? Ou será que nós já somos filhos maduros? Que nós não precisamos nem que o Pai nos peça, mas nós temos alegria em fazer, nós temos alegria em ir, nós temos alegria em se doar, porque nós queremos honrar ao nosso Pai. Fala de maturidade também. Nós temos que entender, queridos, que verdadeiramente o Senhor está nos chamando para este nível. E eu queria te convidar também, te encorajar, você filho, você filha, a honrar teu pai e tua mãe. É isso que diz a palavra. Talvez você tenha escutado isso tantas vezes na sua vida. Mas muitas vezes a gente só ouve o versículo e não entende tudo aquilo que está em volta. Todo o princípio que baseia o versículo. Nós devemos aprender a honrar o nosso cônjuge. E aí que foi Deus falando comigo, né? E eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, como que eu honro o meu marido? Como que eu honro o meu marido? Né? A Bíblia ensina que nós devemos honrar nosso esposo, os maridos amar, honrar as esposas, ter as esposas em honra, na verdade, amados. E, infelizmente, dentro da casa do Senhor, muitas vezes, nós vemos, talvez, esposas obedientes, mas não esposas que honram. E o Senhor falou o meu coração, e tem tanta coisa ainda que Deus está falando, e eu preciso ser corrigida. Né? Eu quero dizer para você que eu estou trazendo essa mensagem neste lugar, mas que o Senhor Ele falou tanto no meu coração, e eu tenho aprendido tanto, e não, como diz na Paulo, né? Não que eu já saiba, não que eu já tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo, amados. Né? Então, às vezes a gente não entende, porque as pessoas confundem muito o que é submissão, confundem muito o significado disso tudo. Mas a palavra do Senhor nos ensina a nós honrarmos os nossos maridos, os maridos honrarem suas esposas. E independente, queridos, independente do que ele ou do que ela faz. E às vezes no dia a dia é tão complicadinho, né? Eu sou uma pessoa muito sanguínea, muito explosiva. Quem conhece o William sabe que o William é fleumático, né? Ele é quietinho, ele é calminho. O Edson foi em casa outro dia com a Thelma, passou lá. Aí ele falou assim, nós estávamos fazendo aniversário de casamento, eu e o William. Fizemos 16 anos agora em fevereiro. E aí o Edson falou assim, como que ele falou? Parabéns, guerreiro! Pro William. Eu falei, Edson, como assim? Mas que eu sou meio bravinha mesmo, né?
E por isso que o Senhor foi falando no meu coração, por isso que o Senhor foi tratando comigo. Eu quero dizer que, amados, quando a gente se abre e pede para Deus fazer na vida da gente aquilo que Ele deseja fazer, quando a gente tem um desejo muito grande de servir ao Senhor, independente de qualquer circunstância ou situação, se nós temos esse desejo de ser aquilo que o Senhor sonhou, nos criou para ser, às vezes a gente pensa que é tudo muito bom, muito, muito legal, muito bonito, mas a primeira coisa, Deus começa a arrancar das nossas vidas e nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar. Porque às vezes a gente dobra o nosso joelho dentro da nossa casa e ora para que mude a situação, e ora para que mude o marido, e ora para que mude o filho. Mas nós mesmos não dobramos o joelho para ouvir a Deus, para ouvir o que Deus tem a falar, para aquilo que nós devemos mudar. E o Senhor, Ele tem ensinado isso nesses dias, né? Eu orei e falei, Senhor, eu quero ser aquela mulher de 1 Pedro, Senhor 3,4, me ensina a ser dócil e mansa, Senhor, me ensina, Jesus. E eu quero dizer, queridos, que Deus ouve, né? A gente pede, Deus ouve. Senhor, me ensina a honrar meu esposo, me ensina a me submeter, me ensina a ser aquela esposa que a beleza dela não está nos lindos dos trajos, no trançar dos cabelos, mas revestida de um espírito manso e dócil. Eu mansa, eu dócil. Ai, Deus. Eu orei isso de manhã, queridos. Chegou à noite. Quando o William chegou em casa, ele falou algo lá do cabelo de um dos meninos. Eu estava na cozinha, aquilo me ofendeu. E o meu pai tinha levado os meninos para cortar o cabelo, só para os irmãos entenderem. Meu pai tinha levado os meninos para cortar o cabelo, os meus meninos. E o William chegou brincando. Não acredito, que cabelo é esse? Brincando, e eu na cozinha. Não acredito, o meu amigo corta muito melhor lá. Pra quê? Aquilo me ofendeu pelo meu pai até. Aí eu falei lá da cozinha, cavalo dado não se olha os dentes. Ele passou na cozinha, só falou boa noite, nem conversou direito comigo, foi para o quarto quieto, para não me dar vazão. Mas na hora, o Espírito Santo falou comigo. Na hora, o Senhor me chamou a atenção. Minha filha, Senhor, falei, ai, Jesus, é verdade, eu orei hoje de manhã, já fui reprovada aqui, né? E o Senhor foi trabalhando no meu coração, porque daí a gente começa a se policiar, a gente começa a vigiar, a gente começa a pedir para Deus mudar, porque também não adianta ser uma coisa forçada, não adianta ser uma coisa que a gente é obrigada, mas quando a gente ora, Deus ouve. E o Senhor tem tratado comigo em aprender a honrar meu marido, não só na frente das outras pessoas. Honrar o meu marido não só na frente dos meus filhos, diante da igreja, que às vezes é até mais fácil, sabe, queridos? Subir ali na frente do púlpito e honrar o meu marido ali por diante da igreja. Mas quando estou eu e ele sozinhos dentro do nosso quarto, quando estamos nós dois, o Senhor tem me ensinado. E eu já disse, não que eu já tenha chegado, conseguido, mas o Senhor tem me ensinado. E eu acho que de toda essa palavra que o Senhor foi ministrando, esse estudo que o Senhor foi me dando, isso foi o que mais foi puxado para mim. Porque é onde eu sei que eu mais preciso me dobrar, me prostrar e buscar a face do Senhor. Muitas vezes não é fácil, porque a gente tem que abrir mão mesmo do nosso eu, do nosso orgulho. Não é fácil, mas eu coloquei um propósito diante de Deus. Amados, a gente parar para pensar, nós não sabemos quantos dias são os nossos dias aqui na terra. O Senhor tanto pode vir buscar a sua noiva, a sua igreja, quando pode vir buscar um de nós. Diante dessa pandemia que está. Então eu preciso estar com meu coração puro diante de Deus. Eu preciso aprender aquilo que Deus quer me ensinar nesse tempo. E nesse tempo o Senhor está querendo me ensinar sobre honra. E nesse tempo o Senhor está querendo te ensinar sobre tantas coisas que têm sido ministradas neste lugar. Sobre tantos princípios que têm sido ministrados. E que você possa abrir teu coração
abrir mesmo o teu coração e deixar o Senhor ministrar a tua vida, não somente hoje que eu estou aqui, de maneira nenhuma, mas por cada pessoa que tem passado aqui e falado. Porque esses princípios, como diz a palavra, né, é vida. É para você viver, para você caminhar de maneira pura e casta diante de Deus. Então, no plano familiar, nós temos que aprender a honrar os nossos pais, honrar os nossos cônjuges, né? Abençoar e honrar os nossos filhos também. Né? A palavra do Senhor ensina, né? Não fica irando o filho, mas, né? Tenha paciência. E numa outra esfera, nós honramos a Deus quando nós honramos os nossos pastores e líderes. Amados, se alguém quiser ler Efésios 5, 21 a 30, tá bom? Sobre os maridos e as esposas. Honramos a Deus quando honramos nossos pastores e líderes. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. 1 Timóteo 5,17 é um versículo bastante conhecido, mas a gente quer deixar assim registrado. Há uma importância muito grande, queridos, de nós entendermos esse princípio nessa esfera. É ou não é verdade? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Amém, queridos? Os pastores que cuidam de vocês, aqueles que zelam pelas suas almas, aqueles que, né, cuidam de vocês para apresentar cada um de vocês diante do Senhor, e como diz a palavra, não gemendo, não em choro, mas que eles tenham prazer, que eles tenham gozo de apresentar a igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor diante de Deus. A Bíblia nos ensina, né, que são dignos de dupla honra. Olha isso. Eu li muitos versículos sobre honra, mas que eu me lembre, apenas nesse fala sobre a dupla honra. Olha, amados, como é importante isso, porque você não honra só como uma pessoa, como nós temos visto, né, em várias esferas, mas você honra, além de tudo, como aquele que zela pela sua alma, como aquele que ora por você. Esses dias, no culto, nós lemos lá em Hebreus que fala, né, não deixando a congregação como é costumes de muitos. Por quê, queridos? Que isso tem a ver? Porque muitas vezes, amados, nós estamos num novo formato de pregação, de cultos online agora, né? E não há problema nenhum, queridos, de você assistir a live da outra igreja, do pastor lá, famosinho, famosinha, não tem problema nenhum com isso. Mas, amados, a gente tem que aprender a honrar o culto da nossa casa, da nossa igreja, amados. Nós temos que aprender a honrar. No momento que está tendo um culto aqui ao vivo na igreja do Mogi Moderno, honre os seus pastores que oram por você a semana inteira. Olha, amados, eu vou falar, pastora, eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Mas muitas vezes a gente coloca em tantas lives por aí, não que não seja bênção, por favor, não me leve a mal, mas a gente coloca o nosso celular, nossa TV, o que quer que seja, em tantas lives, e a gente não tem a ousadia, a iniciativa de assistir a live da nossa igreja. Ah, mas lá é assim, assim, assado, é a banda tal, é não sei. Amados, mas não é a banda tal, o pastorzão famoso tal, a pastorzona do momento tal que dobra os seus joelhos todos os dias, que ora e jejua por você, que se preocupa com a tua vida pessoalmente. Porque aqueles que estão lá em cima, queridos, glória a Deus, eles são bênção. Só que eles nem sabem muitas vezes quem é você. Agora o seu pastor e a sua pastora sabe quem é você. Conhece. Busca Deus por você, com você, ora pela sua vida. Se preocupa se você está comendo, se você está vestido, se você está trabalhando, se você está enfermo. Quando está enfermo, busca Deus para cura. É ou
na verdade, te visita. Então, amados, isso é honrar também a igreja do Senhor, é honrar o seu pastor, é honrar a sua pastora. Agora, muitas vezes a gente faz o quê? A live lá é mais legal, tem 5.000 pessoas assistindo. Assiste depois. É ou não é verdade? Eu quero te convidar e te encorajar, em nome de Jesus, a honrar a casa, o lugar onde Deus te plantou. A honrar os pastores que têm buscado a Deus por tua vida neste tempo. Amém, queridos? Vocês não ficam tristes comigo, mas a gente tem que falar mesmo aquilo que é verdade, não é verdade, amados? A gente não pode ficar também com tanto mimimi, a gente não está em tempo de mimimi, né? A gente está em tempo de pregar a palavra do Senhor e entender. Porque às vezes, amados, a gente não entende porque nós não recebemos a bênção, porque acontecem algumas coisas no sentido de não acontecer mesmo, por causa que existem chaves espirituais que abrem portas. E se nós não entramos, nós não entendemos, nós não andamos pela palavra de Deus, nós não somos capazes de atravessar essa porta, abrir essa porta. Porque tudo é por princípio. A gente não consegue prosseguir, avançar, vencer muitas vezes e nos amadurecermos se nós aprendemos os princípios. Não é o que diz lá na carta de Paulo, fala assim que ele dá leitinho porque eles não saíram dos rudimentos. Então, saia desse lugar, queira crescer em Deus, queira sair dessa inércia e avançar no reino. E para nós avançarmos no reino, queridos, nós só podemos avançar se nós seguirmos e prosseguirmos no princípio da palavra de Deus. Quebrando princípios, não há como, nós, amados, nós avançarmos, nós prosseguirmos, nós crescermos. Você não entende muitas vezes porque você roda e está no mesmo lugar. Mas vai procurar os princípios da palavra se você está andando sobre eles. Porque nós devemos andar sobre a palavra do Senhor. Amém, queridos. Ô Jesus da vitória. Nós honramos a Deus quando nós honramos as autoridades estabelecidas por Ele, os governos. Romanos 13:1 fala sobre isso. E aqui também, muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente peca. É ou não é verdade? Porque diante do caos dessa pandemia que está acontecendo, se nós não vigiarmos, amados, o povo começa a falar do prefeito, começa a falar, né, do governador, começa a falar do presidente, começa a falar dos 3 poderes, e a gente, se não vigiar, a gente entra na onda e sai falando tudo mal também. E Deus não chamou eu e você, Deus não chamou a mim e a você, para nós declararmos palavras de maldizentes sobre os nossos governos, mas Deus nos chamou para abençoar e orar por essas autoridades. A igreja se posiciona como igreja. Nós não nos posicionamos no cenário político como políticos. Nós nos posicionamos como igreja, como aqueles que estão nessa terra, mas são embaixadores de Cristo. Nós simplesmente vemos o que o Senhor está fazendo lá no céu, como que o Senhor quer que faça, e nós reproduzimos. Jesus falou assim, né? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. E às vezes a gente acaba fazendo o que todo mundo da terra está fazendo, inclusive maldizendo as autoridades governamentais. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra nos ensina para a gente orar mesmo, abençoar, orar por essas autoridades. Que o Senhor dê sabedoria para esses homens. Porque se eles estão lá, queridos, eles exercem essa autoridade. Foram constituídos pela permissão de Deus. Eles exercem esse governo sobre nós. E nós, em vez de maldizermos, nós devemos aprender a abençoar. Devemos aprender a orar, né? Se há uma instituição, um corpo, alguém que pode mudar essa situação, esse cenário, é a igreja em oração. Não é a igreja brigando em rede social, não é crente falando mal, não é crente falando disso, de governos, defendendo e nem criticando.
nenhum nem outro, mas é se posicionando de joelhos no chão. Posicionamento da igreja, amados. Não é que nós estamos alheios ao que está acontecendo. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Nós enxergamos aqui, mas nós não andamos por vista. Nós não andamos naquilo que a gente tem visto por aí. Nós andamos por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aonde o Senhor tem nos guiado. E o Senhor tem ensinado isso para mim, para você. Que nós devemos nos submeter às autoridades. Aprender a honrar essas autoridades. Honrar a Deus, honrando as autoridades governamentais. Não é que você não possa discordar, nem eu possa discordar. Nós podemos discordar, né? Tem coisas que nós concordamos e não concordamos. Mas não vamos além disso. Não vamos amaldiçoar, não vamos maldizer. Não vamos entrar nas fofocas, não vamos entrar em brigas, queridos. Por conta disso. Amém? Deixa eu ver que oração aqui. Estou perdida. Meu Deus, já? Amém. Nós honramos a Deus quando nós honramos o nosso trabalho, o nosso chefe, as pessoas que estão acima de nós, o nosso professor na escola, o diretor da escola. Nós honramos a Deus, queridos, lá em 1 Pedro 2,17. Honramos a Deus quando nós honramos os nossos irmãos, os nossos liderados. 1 Coríntios 12, 23. Agora eu vou correr, né? As viúvas e os pobres. 1 Timóteo 5, 3 e Provérbios 14, 31. Nós honramos a Deus quando nós honramos os anciãos. E eu vou falar rapidinho aqui, amados. Quando eu estudava, o diretor entrava na escola, ou alguém mais velho entrava no ônibus, a gente levantava para dar lugar para a pessoa. Diretor e professor entrava na sala de aula, a gente ficava de pé. Hoje em dia, o povo está lá no trem, o senhorzinho, a senhorazinha chega e ele finge que está dormindo, para não dar o lugar. Você já viu isso? Eu já vi isso. E a Bíblia fala para a gente aprender a honrar os mais velhos. A palavra humildade, a palavra riqueza e a vida, e não só a palavra, mas o significado delas, sempre estão associados à honra. Quando Deus fala lá em Provérbios, tem muitos versículos de Provérbios. Quando você vai falar sobre honra, está falando sobre humildade, sobre riqueza e sobre vida. Nós devemos viver de maneira honrosa, não somente de lábios, mas de coração, né? Mateus 15, 8 diz que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então vamos aprender a honrar a Deus de coração. Não só de lábios, né? Não só de palavras. E para encerrar, eu quero ler com você 1 Samuel 2,30, que diz assim: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que membros da sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honrarem, que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Amados, eu quero dizer para você que quando você honra o Senhor em todos esses âmbitos, em todas essas esferas, o Senhor tem honra para a tua vida, o Senhor tem honra para a tua vida. Quando você honra, você aprende esse princípio. Você não simplesmente tem riqueza e vida, mas você tem honra do Senhor sobre a tua vida. O Senhor olha para você e há uma promessa dele sobre cada um de nós. Honrarei aqueles que me honram. Então eu quero te encorajar nessa noite. Se em alguma esfera dessa você precisa melhorar, você precisa se consertar como eu preciso, estou precisando todos os dias, mas quero te encorajar a fazer isso em nome de Jesus, amém? Eu quero orar, posso orar? Quero orar com você nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos teus filhos, Senhor, que escutaram, Senhor, que estiveram conosco neste momento, escutando a tua palavra. Eu peço a ti, Senhor, que aquilo que eu não consegui ministrar, o Senhor possa ministrar muito mais nos corações deles. Que o Senhor possa colocar um desejo deles irem buscar na fonte e aprender muito mais sobre isso também, Pai. Para que eles sejam abençoados, que haja vida, honra, bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus. Oh, meu Deus.